A noite de quarta-feira colocou vascaínos e são paulinos entre a realidade e a ilusão. E aí cada um que faça a sua escolha. O Vasco, com um time que fez uma ótima campanha no segundo turno do último Campeonato Brasileiro, mas que não conseguiu evitar ainda assim o seu rebaixamento à segunda divisão, vinha sendo tratado como uma equipe de Série A na disputa da Série B. E a partida contra o time misto do Santa Cruz pela Copa do Brasil em São Januário, um time misto que tinha apenas 4 jogadores que haviam sido titulares na última partida pelo Campeonato Brasileiro, na vitória sobre o Internacional, mostrou que, se fosse um time de Série A, hoje, esse Vasco não sobraria de forma alguma. Seria uma equipe para brigar na parte de baixo da tabela, muito em função da média elevada de idade, com muitos jogadores na faixa dos 30 e poucos anos. Um Vasco que sofreu para conseguir um empate diante do mistão do Santinha, que levou para Recife uma vantagem interessante. Pode empatar por 0-0 e ainda assim estará classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Ou seja, é o momento de o vascaíno entender que para a Série B esse elenco sobra e lidera. Deverá voltar à primeira divisão sem dificuldades. No entanto, para 2017, rejuvenescer o elenco e contratar adequadamente serão pontos fundamentais para que o vascaíno não sofra no ano que vem, novamente em zona da degola ou ali nas imediações das últimas posições da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Falando em contratar corretamente, o São Paulo cometeu erros ao longo do ano passado para esse ano. Contratou o zagueiro Lugano a pedido do torcedor. Deu uma satisfação àqueles que admiram o jogador, como se em 2016 vivêssemos ainda 2005. Mas 11 anos se passaram, como já dissemos inúmeras vezes. Lugano nem é sombra do jogador que cativou o torcedor tricolor. Foi um dos responsáveis pela eliminação de São Paulo da Copa Libertadores, falhando de forma clamorosa no primeiro gol da equipe do Atlético Nacional em Medellín. Lance em que alguns apontam impedimento. Para mim, o impedimento não existiu. No Twitter, da minha timeline inclusive, tem lá um frame do momento exato do passe que mostra que Borja estava em condições. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Se havia impedimento, convenhamos, ele era milimétrico. Não dá para cravar ali com tamanha certeza que foi ou não foi impedimento. Apenas a minha opinião. Também, na minha opinião, não aconteceu o pênalti em Hudson. É uma daquelas jogadas em que o jogador percebe que a bola vai escapar e ela já se encaminhava para o seu lado esquerdo, à direita do goleiro Armani, e o arqueiro da equipe do Atlético Nacional já saía para fazer a defesa. O Hudson percebe que Bocanegra toca, sem tanta força, nas suas costas, e aí desaba dentro da área. Muitos árbitros brasileiros, especialmente, marcam esse tipo de penalidade máxima. O chileno não marcou. Para muitos, pênalti. Para outros, não aconteceu. O lance é discutível. Vamos respeitar as opiniões diferentes. Vamos entender que não era um lance claro e inquestionável, e sim uma situação de jogo que pode ser vista pela ótica da interpretação de cada um, pela maneira, pelo rigor de cada árbitro. E aquele achou que não foi pênalti. Mas, numa onda imensa, aquela jogada foi transformada num pênalti escandaloso, inquestionável. É quase proibido falar: olha, eu acho que não foi pênalti. Pois é, eu acho que não foi pênalti. Mesmo que o pênalti fosse assinalado e o São Paulo fizesse o gol, ainda assim o jogo ficaria 2-1, faltaria mais um gol ao São Paulo. O Atlético Nacional teve muito mais volume de jogo nas duas partidas. Dificilmente o São Paulo escaparia de tomar um outro gol. E mesmo que não tomasse, teria que fazer um terceiro para conseguir a classificação. No entanto, o São Paulo finalizou apenas 2 vezes, gente. 2 arremates contra a meta do Armani em todo o jogo. O do gol de Caleri e a cabeçada dele que resvalou no travessão. Esse segundo lance, essa segunda finalização, aconteceu com 18 minutos do primeiro tempo. Depois tivemos mais 72 minutos, 1h12 de futebol, sem que o São Paulo conseguisse finalizar contra a meta do time colombiano. Como pensar que essa equipe, jogando esse futebol, não ameaçando o adversário, poderia vencer por 2 gols de diferença? Ou seja, marcar mais um que o fizesse num contragolpe e não sofrer nenhum de uma equipe que pressionou tanto, que finalizou 15 vezes, que marcou o segundo gol e perdeu claríssimas chances de ampliar o placar. O volume de jogo, o futebol apresentado pelo Atlético Nacional nos 2 confrontos foi muito superior ao do São Paulo. Já na partida do Morumbi, quando o Michael foi expulso, o Atlético dominava o jogo, já tinha feito o deles trabalhar e mandado uma bola no travessão pouco antes do cartão vermelho. Rigorosa, é verdade, mas dentro das regras do futebol, seguindo as tais recomendações que são passadas ao árbitro. Michael foi expulso, prejudicando o São Paulo
por ter agido de forma infantil, ele foi juvenil, ele não teve uma atitude compatível com a idolatria da torcida e com a fortuna que o São Paulo pagará para tê-lo como jogador nas próximas temporadas. 6,6 milhões de dólares, mais 50% dos direitos de 2 atletas jovens cedidos ao Porto. Ou seja, o São Paulo errou ao contratar Lugano para atender a torcida. Na minha opinião, errou a pagar tanto por um zagueiro, também para dar uma satisfação ao seu torcedor. Ficou pelo caminho num erro de Michael no primeiro jogo e também, em parte, num erro de Lugano, que falhou feio no primeiro gol do Nacional, do Atlético Nacional, na partida disputada em Medellín. Mas muitos estão procurando explicações na arbitragem, resumindo o confronto de 2 jogos no apito, que, convenhamos, poderia até ter errado, mas muito mais errado é esse São Paulo, fora de campo desde o ano passado, com atrapalhadas da cartolagem, e dentro de campo com jogadores contratados sob um critério no mínimo discutível e que em campo fizeram até mais do que se esperava. O São Paulo foi mais longe do que imaginávamos. Teve dignidade seu elenco, seu time, mas não tem condições hoje com essa equipe de ganhar a Copa Libertadores da América. Que se prepare e volte mais forte no futuro. Reclamar só do apito não vai levar a lugar nenhum. Serve apenas como uma terapia tola para que as pessoas fiquem se sentindo como vítimas, quando na verdade são vítimas delas mesmas por terem errado tanto durante esse período. Esses 2 assuntos, entre outros, estarão no Bate-Bola na Veia, às 6 da tarde, logo mais, nessa quinta-feira, sob o comando de João Carlos Albuquerque, na ESPN Brasil. Eu espero vocês lá. É isso aí. Saudações.